Do Vascão da Gama, Breno Monsef. Fala, Zé, viu? O grande assunto de ontem e hoje é o Felipe Coutinho, já que ele vem treinando normalmente. O Felipe Coutinho participou da atividade de ontem no primeiro treino grande nessa semana de data FIFA e ele tem evoluído bem. Então, o planejamento é que o Felipe Coutinho volte a jogar na próxima quarta-feira contra o Furacão em Curitiba pela Copa do Brasil. Desde que o Felipe Coutinho voltou ao Vasco, ele jogou contra o Galo, dia 21 de julho, contra o Grêmio, dia 28 de julho, contra o Dragão, dia 31 de julho, Atlético Goianiense, e no dia 3 de agosto, contra o Red Bull Bragantino. De lá pra cá ele não jogou mais. 163 minutos em campo. E o Felipe Coutinho não joga mais de um mês. Teve uma lesão muscular, lesões seguidas musculares, de início de temporada pra ele, mas o planejamento é que ele esteja à disposição para quarta-feira e que embale a partir de agora. Que não jogue sempre os 90 minutos, mas consiga ter sequência, coisa que ele ainda não teve, desde que retornou ao Vasco nessa janela aí de meio do ano. Como ele está treinando normalmente, ontem e hoje, o planejamento é que ele siga agora normalmente com o grupo e esteja, enfim, à disposição para ficar aí, enfim, na rotação, jogando com a equipe do Rafael Paiva. Vamos aguardar aí, cara? Felipe Coutinho, torcida do Vasco tá ansiosa para ver o Felipe Coutinho, de fato, render o que se espera dele no Vasco, o Vitor? Mas em 2024, Azevedo, o Felipe Coutinho ele só vai ajudar em momentos esporádicos, se ele conseguir, Ele estava jogando num futebol com baixíssima exigência técnica e física. O calendário folgadão. Se ele estivesse voando, ele estaria na Europa e não no Catar. Ele foi pro Catar realmente porque não tinha mais espaço nos times europeus, no Liverpool e no Aston Villa. Eu acho que ainda é suficiente para ele brilhar no Vasco, para ele ser um cara acima da média como ele realmente é, mas ele precisa recuperar a forma física. Claramente, quando ele entrou nos jogos, ele ainda não tinha condição física de jogar 90 minutos, 80 na mesma intensidade que os jogadores do futebol brasileiro que estão no auge da temporada são capazes de fazer. Aí não é uma questão técnica, é uma questão física. E aí o Vasco deu uma segurada nele, depois ele se machucou, teve a Covid. A gente sabe que treinar em casa não é a mesma coisa do que você treinar com os jogadores. Ele vai demorar um pouquinho para readquirir ritmo de jogo. Talvez em 2024 a gente não veja o Coutinho ser o craque que ele é capaz de ser. Em 2024 ele pode ajudar. Agora, ser um protagonista, o craque que decide todas as partidas, talvez só em momentos esporádicos, até 2025, que é quando ele vai fazer uma pré-temporada e ele vai estar inteiro desde o começo do jogo. O Payet foi um grande exemplo disso. Ano passado, o Payet decidiu os jogos esporádicos, foi fundamental pro Vasco não cair. Fez aquele gol contra o América Mineiro, o gol contra o Fortaleza, mas ele não estava bem fisicamente, porque ele chegou no meio do ano. O Payet foi ficar magrinho, fininho, pronto para jogar agora, em janeiro. E aí, infelizmente, ele também passou por uma lesão. Mas a diferença é muito clara, do Payet versão novembro do ano passado pro Payet versão fevereiro desse ano. Tá na hora de testar Piton na lateral esquerda da seleção, não? E aí? Eu acho que cabe convocação, mas o titular é o Arana merecidamente. O Arana nem tá jogando de lateral esquerdo no Galo, porque o esquema do Milito é meio louco, Não louco, desculpa, mas é um esquema diferente, melhor dizendo. Ele joga com 3 zagueiros e às vezes o lateral esquerdo faz essa zaga, O Rubens já jogou ali, até o Scarpa jogou nessa primeira linha. Mas eu entendo que o Piton merece sim uma chance. O Piton tem uma deficiência defensiva, cara, que de repente pode não agradar o treinador. Eu não sei se é por isso que ele não é convocado, mas ofensivamente ele é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. O Wendel não foi bem na Copa América, agora do Arana eu acho que ele não tira essa vaga, não. Lembrando que o Coutinho, ele jogou 4 partidas desde que ele voltou ao Vasco, e aí no início de agosto, a gente tá já aí no dia 6 de setembro, hoje é 6/9, Dia 6/9 hoje. Lá em 3 de agosto foi o último jogo do Coutinho, ele se machuca na coxa esquerda, tem uma lesão muscular, e quando ele ia voltar, pegou Covid. E eu conheço pessoas que moram próximas do Felipe Coutinho, que também pegaram Covid, Eu conheço, que ela também pegou Covid, ou seja, teve ali um problema sério de Covid, o Felipe Coutinho, um surto, e aí ele já se recuperou, até na semana do jogo, mas como ele não estava treinando, ainda tinha a questão física, o Covid, a gente sabe que mesmo sendo brando, ele mexe com a questão física do cara, ele acabou tendo esses dias a mais. Ele tá treinando, tá à disposição para quarta-feira. Titular, acho muito difícil, até pelo time que o Vasco vinha montando, O único desfalque do Vasco é na zaga, então não é o João Vitor, Então não mexe. E que baita desfalque, Pois mexe, vai ser Léo e Maicon, provavelmente a zaga, na próxima quarta-feira contra o Furacão. Então a gente não tem mexidas ali do meio pra frente, a princípio.
Tudo vai depender, é claro, dos treinos de semana que vem, quando a gente estiver mais próximo do jogo de quarta-feira contra o Furacão. Mas o ponto é que o Coutinho tá à disposição. Isso é importante, porque a nossa expectativa é que, enfim, ele tenha sequência. Vamos lembrar, vamos fazer o retrospecto. O Coutinho, anunciado em maio, ele estava no fim da temporada. Ficou período de férias, que tem que cumprir, a FIFA obriga isso, né? Você tem que cumprir 30 dias de férias. Ele cumpriu, mas seguiu treinando. Os jogadores, eles não a maioria, né? O cara, quando é sério, não avacara nas férias. O Coutinho veio pro Brasil, já com a questão do Vasco, se cuidou, a gente falava isso direto, né? Que ele tava com o personal acompanhando. Treinou e tal. no condomínio, né? Mas não é a mesma coisa. Não é né? a mesma coisa, mas o cara se manteve minimamente. Ó, aqui em dados, né? Em estatísticas. Números. O Coutinho jogou dia 15 de agosto. Depois ele foi fazer a estreia dele no Vasco 21 de julho. Não, 18 de maio que ele jogou. 18 de maio, depois 21 de julho. É, porque eu inverti aqui os números, perdão. 2 meses depois. 18 de maio, ele foi jogar dia 21 de julho. É. Aí ele já joga 21, 28, 31 e 3 de agosto. E um desses, vamos lembrar, que é aquele jogo lá em Chapecó, contra São o Grêmio. 4 jogos, cara, em o quê? 15 dias. 4 jogos em 15 dias. Ele entrou no elenco direto do Vasco. Não tem como, gente. Impossível. O cara, mesmo tendo todo esse talento, mesmo se preservando, se cuidando, ele sair de um futebol com uma exigência tão baixa e já entrar nessa maratona de jogos. Sendo que um jogo em BH, o outro em Chapecó, o outro em Goiânia e um em São Januário. Não dá, é impossível. E aí ele agora, então, fez esse período de treinos, tá se recuperando e vai tentar agora entrar, de fato, nessa sequência final aí de temporada. Bom, de novo, eu não vou perguntar se o cara é importante pra rotação, mas eu acho que Ainda não é. Então, ele ainda não é. Mas eu acho que é fundamental, ele tá ali. Importante, eu acho que a presença dele é. Ele estar Essencial, ali. ele não é. Não, hoje não, porque o time já Fundamental. venceu ele, pô. Futebolisticamente falando, o time está conseguindo jogar sem Sim. ele, que bom. Porque senão ele ia ter que voltar nesse momento como salvador da pátria. E não dá. Ia ter que apressar o retorno dele, e aí ia ferir a parte física. É ótimo que o Vasco esteja jogando bem sem o Coutinho, pro Coutinho poder voltar em paz. Assim como aconteceu com o Payet. O Payet foi entregue ao departamento médico, o Vasco estava ganhando sem ele. O Vasco, vamos lembrar, não perdeu nenhum jogo em agosto. E o Payet pôde voltar em paz, pode até jogar mal. Não jogou nada esses dias aí, o Vasco ganhou o jogo do mesmo jeito. E foi aplaudido do mesmo jeito em São Januário. Então, cara, eu tô confiante ainda que o Coutinho tenha condição de ajudar, mas ele não vai ser protagonista ainda esse ano. Pode ser protagonista em 2, 3 jogos. Tomara que seja nos jogos decisivos da Copa do Brasil, né? Mas entrar em forma, recuperar a forma física, se igualar fisicamente aos concorrentes e aos adversários, só em 25. E vamos aguardar, né? A reta final de temporada, a reta final entre aspas. A gente tem aí 3 meses, mas tem muita coisa ainda pela frente pra acontecer na temporada. Vamos torcer que o Coutinho esteja à disposição para as fases aí mais decisivas da Copa do Brasil e também, é claro, pra reta final do Brasileirão. Quarta-feira contra o Furacão, mais uma vez, o torcedor do Vasco esgotando os setores visitantes. O torcedor do Vasco que vem fazendo isso ao longo do Campeonato Brasileiro e também fazendo agora na Copa do Brasil pra quarta-feira, jogo da volta da Copa do Brasil contra o Furacão, 9h30 da noite, lá na Liga Arena. E o torcedor Cruz Maltino prometendo fazer uma grande festa mais uma vez, lotando o setor visitante. O Vasco tem a vantagem de até empatar e ainda assim avançar para as semifinais da Copa do Brasil.